Fala, lindeza! Muito bem-vinda a esta Masterclass, que nós vamos falar de clientes. Onde eles estão, afinal? Ai, meu Deus! Ó, hoje eu vou fazer uma aula diferente, me desafiando, inclusive, tá? Para saber quanto que eu domino de cliente, quanto que eu sei, onde encontrar esses clientes, né? Mas antes da gente falar de cliente, eu preciso te alertar e te fazer algumas perguntas e quero que você tome nota aí, tá? E responde para mim, quem está aqui comigo ao vivo, responde no chat que eu quero ler. Ou senão depois você abre e fala comigo. Ou guarda as respostas e fala comigo depois, no final. Combinado? Mas a pergunta é a seguinte: para que mais cliente? E a primeira resposta que vier na cabeça. Não é para deixar o filtro falar. É assim, para que mais cliente? Você vai colocar a primeira coisa que veio. Não tem certo, não tem errado. Sinaliza se eu posso fazer a segunda. Segunda pergunta. Quando esses clientes chegam, se chegar mais, ele me dá dor de cabeça ou mais alegria? Qual a sensação que eu vou ter? Nossa, eu tô cheia de encomenda. Isso me dá uma sensação de pesar, de cansaço, de muita coisa para fazer, ou me dá aquela sensação de tesão? Ai, que delícia! Eu quero passar a vida inteira trabalhando com isso, porque eu quero ter muito cliente. Qual é a sensação que traz para você quando se fala em ter mais cliente? Registra. E a terceira pergunta é a seguinte. Terceira pergunta. Quando eu olho o meu cliente, o que eu vejo? O que eu vejo quando eu olho o meu cliente? Aqui eu não vou sugerir resposta, porque senão posso induzir vocês a escreverem algo. Mas quando eu vejo o meu cliente, meu potencial cliente, o que eu vejo? Coloca aí, pode ser uma figura, pode ser forever. Forever. Pode ser qualquer coisa. Registra. Depois vocês me contam. Mas normalmente, quando eu faço a primeira pergunta, para que mais cliente? Normalmente as pessoas respondem para aumentar o meu faturamento. Parece óbvio? Para aumentar meu faturamento, para aumentar as minhas vendas. Porque se eu tenho mais clientes, eu vou ter mais vendas. E se eu tenho mais vendas, eu tenho mais dinheiro. Teoricamente. Teoricamente. A questão é, o cliente, ele é uma pessoa, antes de eu falar do cliente, a venda é um processo de cura. A venda é um processo de cura. Quando você vende e faz mais dinheiro, você prospera e isto vem como uma troca de um sistema que muitas vezes a gente foi criado por escassez. Então, qual é aqui o pulo do gato, né? Se eu olho para o meu cliente, esse monte de cliente, uma agenda lotada de encomenda, e eu sinto pesar no meu corpo, eu sinto que eu vou ter muito trabalho, eu já sinto que lá na frente minhas pernas vão ficar doloridas de tanto ficar de pé, que eu não vou aguentar mais bolear brigadeiro, que eu não vou aguentar mais derreter glicerina, que eu não vou aguentar mais tal coisa. Quando eu já sinto isso tem uma memória do que nós trazemos do nosso sistema familiar, que a gente ouviu muitas vezes que para prosperar tem que trabalhar muito duro. E se você não trabalha muito, você não prospera. Se você não trabalhar duro, você não prospera. Se você não tiver 2, 3, 4 empregos, você não prospera.
Tanto que nós, empreendedoras, a gente rema contra uma maré. O Sebrae tem um número, acho que eu já trouxe esse número para vocês, que de cada 10 pessoas que abrem o CNPJ, 7 ou 6, não me lembro agora, são homens e a minoria são mulheres. E a maioria das mulheres fecham o seu CNPJ e voltam para a CLT com medo de não dar conta. Porque elas buscam na CLT a segurança do ganho garantido. Então, a gente precisa, na hora que está empreendendo, tomar cuidado com esse medo da escassez, o medo da falta. Porque senão eu olho para o meu cliente e eu olho para ele e vejo nele o cifrão. Ó, a terceira pergunta. O que eu estou vendo quando eu olho o meu cliente? Se eu olho o meu cliente e vejo um cifrão, ele sente na alma dele que ele está sendo tomado e ele vai embora e não compra de você. Não é pela qualidade, não é pelo preço, não é pelo produto. Ele não compra, porque ele está sentindo na alma dele que ele vai ser tomado. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com essas 3 perguntas. São 3 perguntas que, para você, empreendedora, precisa usar como um GPS, como uma bússola. Quando eu vejo meu cliente, eu vejo que quando eu estou lotando minha agenda, quando eu estou lotando meu de encomenda, o que eu estou sentindo com isso? Porque o cliente sente na alma dele. E para que eu quero mais cliente? Então, essas são perguntas que precisam ficar como bússola. E aí eu vou contar para vocês quais seriam as respostas mais adequadas. De novo, não tem certo, não tem errado. É só uma direção, tá? É uma direção. Tem um livro, até trouxe o livro aqui. Eu ia tratar um pouco desse livro com vocês, mas achei melhor não, porque precisa de mais tempo e profundidade. Isso aqui, eu até na hora que eu estava aqui, né, estudando essa aula, eu pensei, isso aqui daria, tipo aqueles workshops que a gente faz o dia inteiro, daria um workshop inteiro só para falar de cliente para além da troca do seu produto com o dinheiro dele. O cliente vai para além disso. Então, tem esse livro aqui que chama As Ordens da Ajuda, de Bert Hellinger, que ele fala as 5 formas que a gente tem para ajudar o nosso cliente. E não só o nosso cliente, ele trata aqui de consteladores, terapeutas, mas isso aqui é totalmente aplicável a qualquer negócio. E a gente tem que lembrar, que eu acho que eu já falei também em algum lugar, acho que lá na Masterclass, no workshop de precificação, que existem os... Ah, não, foi numa Masterclass, que existem vários tipos de cliente, o cliente interno e o cliente externo. Cliente interno, quem é? Quem é colaborador seu, quem trabalha com você. No caso, sou eu, Marcel e Laiane. Laiane e Marcel são meus clientes internos. Clientes externos, é a Lena, é a Angélica, é a Cris e as pessoas que me acompanham. Estão fora, tá? Então, ter mais cliente, onde buscar esses clientes, a gente precisa ter no radar essas 3 perguntinhas. Qual seria a forma mais saudável, então? Quando a gente olha para o nosso cliente, vou começar de trás para frente. Quando a gente olha para o nosso cliente, a gente precisa olhar para ele primeiro como um adulto que ele é. Eu tenho que olhar para o meu cliente de igual dignidade. Eu tenho um produto ou um serviço que serve a vida desta pessoa. Eu olho para o meu cliente por alguém que precisa de um produto ou serviço para atender uma necessidade dele. Ele precisa querer, ele precisa estar necessitado. Então, quando eu olho para o meu cliente, eu não olho para ele como um cifrão, mas eu olho para ele como uma troca. É uma via de mão dupla. Eu tenho algo para te oferecer. Você reconhece o valor que isso tem e você me paga de volta. Então, quando eu olho para o meu cliente como
dentro dessa ordem da troca, do equilíbrio, eu consigo falar o preço, porque valor e preço são coisas diferentes, né? Eu consigo falar um preço sem pestanejar. A Angélica vai fazer pacote de fisioterapia. Ela vai parar de atender no individual. Creio eu, louvado seja Deus se ela fizer isso. Vai parar de atender só sessão avulsa. Vai vender um pacote. Ela não tem que ter medo de falar o preço do pacote, porque o cliente precisa reconhecer nela o valor que ela gera. Eu estou estudando fazer uma mentoria com vocês. Eu falei de um valor possível. Quando eu vou gerando valor para a vida de vocês, quando eu falo um valor, que acho que, se não me engano, era R$ 797, e quem era do workshop de precificação ia ter o desconto, ia sair por R$ 500. Eu sei que está um valor abaixo do mercado, R$ 500 uma mentoria, de 5 encontros, né? Está abaixo do mercado, mas é o que eu dou conta de cobrar. Não é sobre quanto meu cliente dá conta de pagar. Então, eu preciso reconhecer primeiro em mim o valor que eu gero na vida da pessoa, para eu poder dar o valor, para eu poder gerar o valor nessa vida. Será que vocês escutaram aquele áudio que eu falei da manicure que eu fui? E olha só, hoje eu entrei em contato com ela para saber como foi o ajuste do esterilizador dela. Ela já está usando o mesmo alicate pela 4ª vez. Ela já tem uma economia real no bolso dela de R$ 900 por mês, com uma sentada e um ajuste fino que eu fiz com ela. Eu não reconheci esse valor que eu agregava na vida das pessoas. Se a Natália fosse querer me pagar por uma consultoria, eu não saberia nem quanto cobrar. Hoje eu já sei que uma consultoria, para eu olhar a fio no negócio de alguém, é no mínimo R$ 500. Numa sentada, eu fiz ela economizar 450. Depois, no ajuste que ela fez, a partir do que eu ensinei, ela economizou outros 450. Então, a gente precisa ter clareza do quanto que eu gero de valor na vida dessa pessoa que vai se tornar meu potencial cliente. E aí, como que a gente faz isso? Vou pegar um slide aqui. De verdade, eu não preparei slide para nossa aula, não. Eu vou pegar um slide aqui. Ah, eu comprei um caderno novo. Ó, um caderno de desenho que cabe na palma da minha mão, assim, ó. Eu fui na Calunga, comprei esse caderno. Vou mostrar para vocês como é que é esse negócio do gerar valor na vida do cliente. A gente está falando da terceira pergunta de trás para frente. E a gente vai chegar onde encontrar eles, tá? Vamos imaginar aqui o seguinte, ó. Vou desenhar ele assim, ó. É um funil deitado, tá? E a gente vai pensar que a venda ela acontece em 3 etapas. Aqui está a etapa 1. Primeira etapa aqui, ó. Aqui a segunda e aqui a terceira. Ó. Tá? Aqui na etapa 1 é o relacionamento. Relacionamento. O que eu fiz com a Natália? Eu tô lá me relacionando. A etapa 1 é relacionar. Então, aqui a gente vai conversando com várias pessoas, entendendo, estando com os ouvidos bem abertos para entender a necessidade de cada uma delas e ver se eu tenho produto ou serviço que atende aquela necessidade. Então, o primeiro ponto, antes da gente pensar em onde a gente vai encontrar esses clientes, se eu for colocar um marco 0 antes de entrar no funil, vamos considerar que aqui tem um ponto de partida. Vou por aqui, ó, partida. Ó, partida. Antes de entrar no funil. O ponto de partida é eu saber com clareza. Por isso que a nossa prosa aqui pré-aula fez sentido para mim, dentro desse contexto.
é saber quais são os produtos que eu tenho para ofertar e quanto eles custam, custo real. Mas sem eu saber quais são os produtos que eu vou ofertar, quais são os serviços que eu vou ofertar, nem adianta me relacionar, porque daí eu só me relaciono pelo relacionamento e eu não sei como ajudar essa pessoa, ou eu fico tentando tirar da cartola algo para ajudar ela. Então, a gente precisa ter clareza do nosso quarteto fantástico dos produtos que a gente tem, dos rentáveis, para a gente poder saber, na conversa, no relacionamento, qual produto eu posso ofertar para essa pessoa, que eu posso gerar valor na vida dessa pessoa, que eu posso atender a necessidade dessa pessoa, resolver o problema dela. Aí ela reconhece o valor que eu gerei e ela me paga por isso. Faz sentido aqui? Tudo bem? Então, essa é a pergunta 3. O que eu vejo no meu cliente? Eu tenho que olhar para ele como eu sendo um canal de transformação, eu sendo um canal de bênção na vida dele, seja através do meu produto ou do meu serviço. E ele é uma pessoa que está necessitada dessa bênção, dessa transformação. Não é qualquer sabonete, é da MHZ. Não é o produto pelo produto, porque produto pelo produto ele vai encontrar em qualquer lugar. Mentora de empreendedorismo feminino, vocês vão encontrar em qualquer lugar. Mas com a expertise que eu tenho, meu jeito de conduzir, é só eu. Então, alguém que ouve minha voz e se identifica com o que eu digo, da forma que eu conduzo, eu estou gerando valor na vida dessa pessoa. Não é uma mentoria por uma mentoria, não é um produto pelo produto. Não é workshop pelo workshop. Precificação, Sebrae tem um curso só disso. Mas eu dei o meu workshop de precificação. Entende? Então, aqui esse é o primeiro ponto. Então, a gente responderia melhor essa pergunta 3 quando a gente sabe qual valor a gente gera na vida daquela pessoa. A venda é um movimento de curar para você e para o outro. Tá? Ponto 2. A segunda pergunta. Como eu me sinto quando eu tenho muito cliente? Será que eu me sinto cansada, exausta? Será que eu me sinto... Qual é aqui a chave? Quando eu estou fazendo aquilo que eu amo fazer e faço com amor, eu trabalho horas a fio sem me cansar. O que eu estou fazendo para aquele cliente, o sabonete, o brigadeiro, o bolo, a massagem, a fisioterapia, quando eu busco novos conhecimentos, quando eu sento diante de uma aula como essa, ou quando eu estou buscando outros conhecimentos, como eu fui lá no Sebrae, eu faço isso com muito amor. Justamente porque eu vou ser o canal de transformação daquele cliente. Então, aqui a gente sabe se o que você faz está alinhado com quem você é em essência. Se está alinhado com o seu talento mais natural, aquele talento mais nato seu. Quando você faz coisas horas a fio sem se cansar, que você tem curiosidade natural, que você tem 3 evidências que eu vou te falar. É curiosidade natural, que você fique horas sem se cansar e que você faria de graça. Aí está o seu talento natural. Então, eu não vejo a encomenda como um pesar. Eu vejo aquilo como gratificante demais, poder servir a vida com o meu servir. Esse é o ponto da contribuição. Quando você contribui, quando você dá o seu melhor naquilo que você está fazendo. É ali que você imprinta no seu produto a sua identidade. É ali que você coloca o selo da sua vida no produto.
que é a marca do amor por aquilo que faz. Já dizia Santa Teresinha, tudo aquilo que fizer, se fizer com amor, será transformado. Então, uma louça, quando você lava com mais amor, a louça fica mais limpa, a casa fica mais cheirosa. Não importa se a receita do sabonete é a mesma. Quanto mais amor a gente coloca, mais isso vai ser realçado. Então, o segundo ponto da pergunta, a segunda resposta que a gente teria que dar é olhar para esses 3 filtros. Eu estou fazendo coisas que eu tenho curiosidade natural? Eu trabalharia horas a fio nisso sem me cansar? Eu fico horas que eu me perco. Eu faria de graça? Se a resposta é sim para essas 3 perguntas, você está no lugar certo. Você está desenvolvendo o trabalho certo. Os seus clientes ideais vão chegar. Lógico que a gente vai fazer movimentos de se posicionar para ele nos ver. Mas você está no lugar certo. É uma questão de tempo. Hoje eu ouvi um professor dizendo assim: tem 2 coisas, 2 características em comum em todas as pessoas que alcançam sucesso. E ele considera sucesso as 4 liberdades. A liberdade mental, financeira, geográfica e de tempo. Ele considera isso como alguém que alcançou um sucesso. Eu tenho tempo para fazer minhas escolhas. Eu posso escolher o que fazer com o meu tempo. Eu tenho dinheiro para fazer e acessar as coisas que eu preciso. Ele considera essas 4 liberdades as liberdades essenciais do sucesso de uma pessoa que se considera bem-sucedida. E tem 2 características que são incomum a essas pessoas que alcançam esse lugar. É o conhecimento e a energia que se coloca no emprego desse conhecimento. Então, eu venho aqui e tomo conhecimento. Se eu não uso energia para colocar isso em prática, eu não vou alcançar o lugar que eu quero. E isso tudo tem a ver com o que a gente conversou aqui antes da aula. A Lena estava batendo um papo. Estou aprimorando. Eu parei na aprimoração, no aprimoramento. Exatamente isso que você está fazendo. Empregando energia, o seu conhecimento para aprimorar, para lapidar o seu produto, para entregar o melhor para o seu cliente. Não tem como. É tipo uma questão de tempo para o resultado financeiro aparecer. Porque quando a gente destina essa energia para esse produto, para olhar com amor, com carinho, com o que esse produto precisa, já é um resultado. O aprimoramento é o primeiro resultado, que não é só resultado financeiro. Resultado não é só financeiro. Quanto mais eu empreender, é autoconhecimento e movimento. Quanto mais eu sei sobre mim, quanto mais eu destravo e desbloqueio as coisas que me impedem de prosperar, mais eu melhoro o meu produto, mais eu entrego, mais eu gero valor, mais as pessoas reconhecem e o dinheiro vai ser uma consequência. Então, a segunda etapa do nosso funil aqui de venda, primeiro foi o relacionamento. As pessoas que se interessaram pelo seu produto, que te chamou, que aqui você conversa com várias pessoas. E aí eu vou te falar depois onde você vai conversar com essas várias pessoas. As pessoas que gostaram, algumas vão vir. Ó, a Cris chegando. Oi, Cris, bem-vinda. Algumas pessoas que se encantaram aqui pelo seu movimento do relacionar-se, eles vão vir para o segundo ponto do nosso funil, que é esse ponto que começa o encantamento. Ela começa a identificar em você a pessoa que vai, aqui ainda não é a venda,
É quando algumas pessoas olham para esse sabonete, olham para esse serviço, para esse produto e falam assim: é isso que eu preciso para resolver o meu problema. Ela ainda está aumentando o nível de consciência dela. Mas isso aqui só acontece quando você está alinhada com o seu talento mais natural, com a sua habilidade mais natural. E você está desenvolvendo essa habilidade, aprimorando o seu produto, como a gente falou ainda há pouco. Então, ela começa um processo de perceber que você é a pessoa que tem o que ela precisa. E aqui você segue se relacionando. Só que agora de uma forma mais próxima. Aqui, às vezes, já rolou um orçamento. Aqui, às vezes, já rolou um envio de uma amostra. Aqui, às vezes, já aconteceu de marcar uma sessão experimental, como é o meu caso. Aqui, às vezes, já rolou de fazer meia hora de uma massagem, como é o caso da Angélica. Você quer conhecer meu trabalho? Eu posso aí te oferecer uma massagem de meia hora nas pernas, sei lá, onde for o problema. Aqui é o ponto da experimentação. Quando ela começa a ver em você uma possibilidade de ser aquilo que ela procura no mundo. Tá? E a última etapa, a terceira etapa, é a etapa da venda em si. É quando acontece a troca. É quando ela toma a decisão, o cliente toma a decisão de comprar de você antes que você venda. Quando você fala o seu preço, quando ele pergunta, ele já está predisposto a pagar. Aqui é o ponto onde a gente falou lá no na primeira pergunta. Para quê? Para que mais cliente? Você não vê o seu cliente como um cifrão, como a gente já falou. Para que mais cliente? Porque quanto mais vidas eu transformo, quanto mais valor eu gero na vida dessas pessoas, mais esses clientes vão me indicar, mais esses clientes vão ficar encantados. Aqui, quando a gente sai do funil e esse cliente vira, essa pessoa vira seu cliente, ele já começa a entrar lá na pirâmide dos clientes encantados. Ele entra para a base. Então, para que mais cliente? Porque se você segue esse funil que eu trouxe, quanto mais cliente, melhor. Mas não porque vai ser maior o seu faturamento, isso é uma consequência. Mas quanto mais cliente, é porque o cliente está satisfeito, ele está encantado, ele gostou do seu produto, do seu serviço. Ele já é seu fã. Ele já é seu fã. Eu contei para vocês como que era quando eu fazia confeitaria. Eu tinha clientes que só pensavam em mim. Falou bolo, festa, um coquetel, um bolo para levar no aniversário da criança na escola, do trabalho, lembrancinha. Ele não pensava em outra pessoa que não fosse eu. Então, aqui é o ponto que quando a gente já fez o dever de casa, se relacionando, ofertando valor, e ele faz a decisão da compra, ele já escolheu a sua solução para o problema dele. Já deu match. Entende? E aí já vai gerar indicação, já dá para você fazer programa de bonificação. Aí entra toda a outra parte estratégica do planejamento que a gente já conversou em algum momento e acho que no workshop de precificação. Aqui começa uma relação mais íntima, mais próxima do seu cliente. E o cliente não é seu amigo. Cliente é cliente, ele tem que continuar no lugar dele. Porque quando vira amigo, a própria Cris contou um dia para nós, né? Quando vira amigo, ela não tem coragem nem de cobrar. Não, cliente é cliente. A gente tem que manter a ordem, o equilíbrio, sim, porque o cliente está com o bolso dele, tem no bolso dele a moeda de troca, o dinheiro, desde que ele reconheça o seu valor, desde que você saiba comunicar para ele o seu valor.
através do seu produto, do seu serviço, daquilo que você embala e entrega para ele. Faz sentido isso aqui? Muito bom. Bom, e aí eu quero trazer um outro ponto, que é o seguinte. Deixa eu só pegar aqui minha colinha. Tá? Então, ó, eu falei, vou recapitular. A porta de entrada, a porta de entrada não, ponto de partida, ter clareza do quarteto fantástico dos produtos rentáveis. Quais produtos eu tenho e que solução ele leva para a vida do cliente? Cada um deles você tem que ter clareza disso. Sabonete leva essa solução. As letras personalizadas levam essa solução. Para cada produto leva uma solução, tá? Então, o ponto de partida é ter clareza do quarteto fantástico dos seus produtos rentáveis. Quais são os produtos que você vai ter no seu catálogo, no seu portfólio, para poder ofertar para esses clientes quando você estiver se relacionando com ele, que é a primeira etapa do nosso funil, relacionamento. Segunda etapa do funil é a experimentação, quando você pode dar uma degustação, quando ele já vê o seu produto como uma possibilidade, tá? Seu produto ou serviço. E o terceiro ponto do funil é o fechamento em si. Mas a gente olha para o terceiro ponto como venda, sendo um movimento de cura e transformação. A gente não olha para o cliente como um cifrão, tá? Bom, mas venda traz o dinheiro. E aí não tem como eu não falar disso. O dinheiro, eu sei que isso é um pouco, vai soar até, assim, tem gente que fala uma coisa, que fala que dinheiro é energia, que dinheiro para mim não é. E tudo bem se você não concordar, mas eu vou contar para você uma coisa muito simples do dinheiro. O dinheiro, ele é uma ferramenta de troca. O dinheiro, ele tem uma função muito, muito, muito específica, que é a unificação, a unificação não, a padronização de valor. Na época que o dinheiro não existia, era feito trocas, era escambo. Eu tinha lá, sei lá, eu lembrei das vacas lá do meu tio. Quando eu ia passar férias na fazenda, meu tio tinha vacas. Ele colhia um monte de leite. Só que ele não tinha café. E tinha uma mulher que fazia queijo e vendia. Ele trocava o leite pelo queijo, aí ele trocava leite pelo café. Tinha vezes que ele não encontrava um pedaço de porco. Aí o cara que tinha o porco falava para ele: Ó, eu não estou precisando de leite, eu estou precisando de farinha. Ele tinha que ir atrás do cara que tinha farinha para trocar por leite, para ele pegar a farinha e vir trocar com a carne. Era um rolê. O que o dinheiro, com o nascimento da moeda, você pode vender o seu produto, guardar o seu dinheiro para comprar aquilo que você vê valor. É assim ou não? Todo mundo tá ligado que é assim? Não é diferente hoje. Eu tenho mentoria e tenho produtos que são destinados para empreendedores. Quantas 10 mil outras pessoas têm isso? Só vai né? Só vai fazer a troca do dinheiro comigo quem reconhece o valor daquilo que eu entrego. Então, é fundamental que você tenha clareza de que o dinheiro, ele é uma ferramenta de troca. E a finalidade dele é exclusivamente padronizar um valor. Quando tem pessoas que dizem que dinheiro é uma energia e blá blá blá, o que elas estão, que eu entendo, tá falando por mim, não é verdade absoluta, é o que eu venho aplicando na minha vida e tem funcionado.
é você ajustar essa postura interna, como eu conversei na primeira parte da nossa aula. De eu não olhar para o meu cliente como um cifrão. Isso gera um campo vibracional, nosso coração emana uma energia, o campo vibracional que está aqui, ele emana uma energia que alcança 6 metros. Isso a neurociência já tem estudos de monte. Então eu sinto, eu olho para o meu cliente e falo, esse tem o dinheiro que é meu. Ele sente na alma dele, no corpo dele, ele vai ser como, isso é um campo magnético que vai repelir ele de você. Então o dinheiro é energia? Não, a energia que você coloca quando você vai fazer uma venda vai atrair ou afastar o seu cliente, aquele que tem a troca, o dinheiro, o valor, a moeda que vai trocar por algo com você. Ficou claro isso aqui? Do dinheiro? Porque senão a gente fica achando que a gente vem de uma crença de escassez, como eu falei lá na frente, que tem muitas falas que estão no nosso inconsciente. Eu tenho uma que está ali, está colada ali, eu fico de olho nela. Meu pai falava muito para mim, o dinheiro não dá em árvore. Quando eu virei uma chave sobre isso que eu estou contando para vocês, eu escrevi ali, ó, dinheiro não dá mesmo em árvore, só que eu sou um fruto em potencial e posso fazer muito dinheiro. Quais são os frutos que eu estou transbordando na vida das pessoas e que elas reconhecem esse valor para trocar comigo o dinheiro delas. Entende? Então, o fruto em potencial não é à toa, chama Grupo Frutos em Potencial. Cada uma de nós somos fruto de um sistema familiar. Vocês já pararam para pensar que uma maçã tem dentro dela as sementes que é potencialmente novas macieiras, que dão muitos frutos? Tem a crença de que quanto mais se melhorar, estraga. Se melhorar, melhora a bênção. Não, mas a gente tem essas crenças de escassez enraizada em nós. Eu ouvia do meu pai que quem anda de carrão, nossa, tá roubando, hein? Se eu olho para aquilo e não quero me sentir como uma ladra, eu não tenho coragem de colocar preço nos meus produtos e no meu serviço. Então, isto é um movimento que a gente precisa ficar de olho com relação ao dinheiro. Dinheiro nada mais é do que uma moeda, é uma ferramenta de troca. Como a gente administra o dinheiro é outros 500. Eu posso dar uma aula só sobre isso para vocês. Mas ele é uma ferramenta de troca. E quando a gente olha pela visão sistêmica de tudo que a gente trouxe aqui do funil, o dinheiro vem para a mão daqueles que agem com justiça. Como diz Bert Hellinger, trouxe aqui o livro para vocês, né? Não vou falar dele hoje porque é muito profundo isso aqui. Mas o dinheiro vem para a mão daqueles que agem com justiça. Se você pega o dinheiro do cliente e torra e não faz o aprimoramento necessário na sua, não visita o seu funil, eu fiz uma venda aqui, o dinheiro tem que voltar aqui, ó, melhorar os meus relacionamentos, meus canais de comunicação, para eu poder aprimorar o meu produto, para eu poder gerar mais valor na vida do meu cliente e eu fechar mais clientes. Isso vai ampliando, ampliando, que eu volto e faço o mesmo processo. Entende? O dinheiro vem para a mão daqueles que agem com justiça. Esse ensinamento, alinhado com o guarda-chuva das funções, não tem como não prosperar. Financeiramente falando, inclusive. Quem me acompanha há mais tempo sabe que eu já contei N vezes sobre isso no meus movimentos com o Marcel. Aqui entra aquele ponto dos envelopes, que vocês aprenderam lá no workshop de precificação. Tá? Beleza? Conta aqui para mim. Já pode encerrar a aula por aqui? Eu ainda nem falei onde encontrar os clientes. Quer que eu conte?
Bora lá, então, vou falar. Clientes, onde encontrar? Agora, minha gente, é só questão técnica, digamos assim, tá? Sebrae, recém estava lá, né, na imersão do Sebrae, e eles falam bastante sobre os clientes para além das redes sociais. As redes sociais é fato, e eles colocam como a tríade da rede social que não pode faltar em qualquer produto ou serviço hoje. Inclusive, eu estou fazendo esses ajustes porque eu não tenho meu nome nessas plataformas que ele falou. O maior site de busca é o Google e o YouTube. Então, se o seu negócio, o seu serviço, inclusive serviço, não está no Google Meu Negócio, você está perdendo cliente. E aí, inclusive, pensei em fazer uma aula só de Google, porque ele falou muitas coisas e eu amo Google, vocês já sabem, né? Google Meu Negócio. Onde é? Quer ver? Eu vou até compartilhar a tela para vocês verem. Isso aqui, ó. Vocês estão vendo minha tela aí? Deixa eu abrir uma nova guia. Pra cá. Aqui. Vocês estão vendo a... Deixa eu ver o rostinho de vocês. Peraí. Aqui. Vocês estão vendo essa aba aqui do ladinho que eu estou mostrando? Sim? Aqui, ó. Gestor de perfil de empresas. Tá vendo? Aqui, quando você clica, isso aqui é o Google Meu Negócio. Ó, Luana Levi, treinadora. Ó, apareceu já aqui. Eu comecei a fazer meu cadastro. Você vai fazendo perguntas e vai aparecendo lá para você. É meio que instintivo, sabe? Mas aqui dá para você colocar fotos, dá para você colocar. Aqui, quando vocês venderem alguma coisa ou um serviço, vai pedir para o cliente vir comentar aqui. Quem de nós, quando vai consumir algo, não olha no Google, olha as estrelinhas, olha os comentários? Então, no Google Meu Negócio, você, seja serviço ou produto, tem que estar lá. Outro lugar, no caso da Lena, que é produto físico, o shopping do Google é como o Mercado Livre. Mas tem que, mesmo que você pegue a sua loja e coloque lá no shopping do Google, que é como um marketplace grandão. Então, lá também é um lugar que vocês devem estar. Então, Google. O segundo lugar que ele fala que tem que ter um movimento é no YouTube, principalmente para quem vende serviço. A Angélica, que vende fisioterapia, ela tem que ter um canal no YouTube mostrando pequenas vitórias para esse cliente. Quando você, Helena, estiver no movimento dos cursos, vai ter que ter vídeo lá no YouTube. Entende? YouTube. E a terceira plataforma de rede social que ele fala é o Instagram. O Instagram. O Instagram é o quarto mais procurado. Ele arriscou a dizer que o TikTok também vai entrar nessa lista logo mais, porque tem muitas pessoas que não estão mais dando um Google e estão dando um TikTok, dando um procurar na rede TikTok. Então, esse é um lugar que também é preciso ficar de olho. E o que vai para além das redes sociais? Vai o Google, o Meu Negócio, vai para as feiras de onde o seu cliente está. A Lena vende sabonete para lembrancinha. Para quem você vende sabonete? Para noivos, para mamães, tem que ir nas feiras. O Pinterest, ele falou que está lá em sétimo, oitavo lugar, depende do mercado. Então, se é uma decoradora, se é alguém que trabalha, você que trabalha com artesanato, talvez tenha que estar lá também. Agora, tipo eu, que venho do treinamento, ele falou, eu tenho que estar no LinkedIn. Eu não tenho, acho que eu criei um canal lá no LinkedIn recente. Então, aí vai fazendo ajustes de rede para cada mercado daí, tá? Então, a Lena e nós também, todas nós, eu quero trabalhar com empreendedoras. Onde eu tenho que ir? Eu tenho que ir nas feiras do Sebrae,
eu tenho que ir nas feiras de mulheres empreendedoras aqui da minha cidade, nas associações comerciais. Então, onde a Lena precisa estar? Aonde os clientes estão? Nas feiras de mamãe e bebê, nas feiras de noiva. Pode fazer parceria com salões e bufês da sua cidade. Pode fazer parceria com um cerimonialista que indica o seu produto. Estar em... Você tem o shopping dos calçados aí, né? Que pode ter pensar em algum produto que seja legal para elas conciliarem com a venda do calçado. Vocês pode ser um aromatizante, aqueles neutralizadores de odores para calçado. Aí não sei, você tem que pensar em algo nesse sentido, entende? Quer falar? Depois? Tá bom. Então, os clientes para além das redes sociais. E aí, a gente não pode ignorar um outro ponto do cliente, que assim como você vai estar nas redes sociais, os seus clientes também estão. Então, o que você vai fazer? Lá no Instagram, você não vai ficar rolando feed à toa. Você vai ir nas pessoas que fazem coisas parecidas com você, vai nas hashtags que faz eventos de noiva, procura as hashtags do seu mercado e vai olhar os comentários. O que a pessoa está buscando naquela página que ela não encontrou? Será que você tem? Você pode mandar um direct para ela. Então, aqui, o que ele trouxe foi a gente ter constantemente alimentar as nossas listas de contato frio. O que é lista de contato frio? Aquela pessoa que nunca vi na vida, inclusive isso eu comecei a fazer hoje, peguei Instagram de pessoas e comecei a mandar, quem são as boleiras da minha região? Comecei a mandar direct para elas me apresentando. Oi, eu sou a Luana, tudo bem? Trabalho com isso. Fala do seu trabalho. Não manda link de venda, pelo amor de Deus. É se relacionar. Qual é a sua principal dificuldade? Eu abordei uma pessoa hoje que eu falei, olha, uma pessoa me deu seu contato, falou que talvez você precisasse do meu serviço. O que você faz? Eu só falei isso, eu deixei ela perguntar. Eu trabalho com mentoria para mulheres empreendedoras, fortalecendo o emocional e o financeiro. Nossa, eu tô mesmo com o emocional ruim, porque meus clientes só desmarcam. Aí a gente começou a trocar ideia e conversar. Falei, você topa responder uma pesquisa para mim e eu te ajudo com um ponto? Eu topo. Eu dei 3 opções de presente para ela. Ela escolheu o pilar cliente. Eu mandei um áudio de quase 5 minutos respondendo uma pergunta do negócio dela. Entende? Eu me relacionei, eu não vendi nada para ela. Aí, sabe o que aconteceu? Ela gostou tanto que ela falou, posso indicar uma outra colega que faz artesanato aqui no mesmo condomínio que eu, está passando pelo mesmo problema? Ela passou pelo meu funil. Se ligou? Me relacionei, eu dei uma degustação para ela gostou tanto que me indicou para uma artesã que está passando pelo mesmo problema que ela. Inclusive, eu convidei as duas para ir nessa aula hoje, que ia ser de cliente, elas não vieram. Depois eu mando o link para elas, não deu para vocês, não vou julgar. Por que não apareceu? Eu vou lá e vou falar para elas, tá aqui o link da aula, assiste, qualquer dúvida me chama. É relacionamento. Então, a gente não fica esperando o cliente bater na nossa porta. A gente tem essa ação, essa forma ativa de ir se relacionar com as pessoas. Agora, qual é o grande X da questão aqui? Qual é o grande X da questão? A gente ouviu uma vida inteira, inclusive eu tenho essa dificuldade, para não falar com estranhos. Quem ouviu isso aqui? Não fala com estranhos. Olha o homem do saco, que vão te roubar de mim.
E nos 10.000 medos. Aí a gente quer empreender, tem um produto, um serviço top, e não consegue conversar com as pessoas. A gente tem medo do não, a gente tem medo da pessoa perguntar o preço e a gente não ter coragem de falar. E quem tem medo de ouvir não de cliente é porque ouviu muita retaliação quando era. Eu ouvi muita. Engole o choro. Eu não ia atrás de cliente, eu não ia conversar com eles com medo do não. Às vezes eu fazia uma lista de pessoas que eu ia entrar em contato, só de imaginar o não, eu não mandava mensagem. Entende? Então, o terceiro, acho que é terceiro, já nem sei mais. O outro ponto do cliente é você manter ativa as suas listas de contato frio, aqueles que você não conhece, de contato morno, que é aquela pessoa que você sabe que existe, que ela sabe que você existe, mas que você não tem tanto contato, e a lista de contato quente, que é aqueles clientes que já compraram de você, que você pode reativar, que você pode entrar em contato e perguntar como é que ela tá. Olha, eu tô com essa, manda, como que a gente pode abordar? Pode ser uma newsletter, pode ser agora a Lena vai entrar no combo promocional do Dia das Mães. Olha, lembrei de você, você comprou de mim em tal ocasião. Quer experimentar? Às vezes a pessoa já conhece o trabalho, nem quer experimentar. É você reativar esses contatos, mandando promoção, falando que ela pode ter um desconto por já ter sido sua cliente, enfim, dá para pensar a abordagem. Mas percebe que o cliente, a ida até o cliente é só um detalhe dentro de tantas coisas que a gente conversou aqui hoje? É só um detalhe. Porque tudo diz respeito ao comportamento. Tudo diz respeito a quanto que eu estou pronta, me sinto pronta e motivada para ir de encontro com aquele cliente. O que vai mudar na sua vida, quando você estiver de frente a frente com ele? Para que eu preciso me relacionar com esse cliente? O dinheiro dessa troca vai proporcionar o que na minha vida? A gente muitas vezes tem medo, inclusive, de ter que dizer não para um filho, para um marido. Eu prefiro nem ganhar o dinheiro, porque você não tem que falar não e não tem que brigar com a abençoada. Entende? Então, a gente precisa ter clareza, um ponto-chave fundamental aqui antes da gente encerrar essa gravação, é a clareza do para que esse dinheiro desta troca, desta venda, serve. Para que ele serve na sua vida? Se você viveu uma infância como eu vivi, que tinha muitas brigas em casa por causa do dinheiro, talvez você tenha medo e receio de fazer mais dinheiro. As histórias e a nossa bagagem emocional, tudo que a gente viu, ouviu e sentiu lá na nossa esfera familiar com relação ao dinheiro, faz a gente não conseguir ver, enxergar o nosso cliente bem na nossa frente. Porque eu tenho medo do que o dinheiro pode trazer de consequência para a minha vida. Entende? O cliente é só um detalhe. O cliente é só um detalhe. Quando a gente está com esses pontos ajustados e alinhados, a gente vai ver cliente na fila do pão. A gente consegue ver todo mundo como um potencial cliente. Tipo, agora, eu consigo olhar a Lena agora, estou aqui olhando a Lena, né? Sabonete. Eu já lembrei de uma academia de um amigo meu. Gente, academia, público massivamente mulher. Quantas mulheres são mães? Um monte. Vai visitar a academia da sua região. Vai ter cliente lá. De repente, o dono da academia quer comprar uma lembrancinha
para as mulheres que são mães. Se ligou? Tipo, quando você alinha dentro de você isso, todo mundo é potencial cliente, é salão de beleza, é academia. Aonde estão as mulheres para o Dia das Mães, né? Que pensa no Dia das Mães. Tá no salão, tá na manicure, tá na fila do mercado, tá na academia. Entende? Não vai ter dificuldade de arrumar cliente, a questão é interna. Primeiro a gente se relaciona com as nossas barreiras internas, com as nossas batalhas internas. Eu olho para esses movimentos com o dinheiro, eu olho para os movimentos que eu vi na minha infância, eu me relaciono com isso antes de ir lá. Senão eu vou numa postura muitas vezes salvadora, fico com dó do cliente, entende? Então, onde está o cliente é o de menos. A questão é quem em mim está indo procurar o cliente. Tá? Eu vou encerrar a gravação para a gente conversar. E para você que vai assistir gravada, deixe seu comentário aqui. Vem para o grupo Frutos em Potencial. E bora fazer esse movimento para ir de encontro àquele cliente que é teu, ele já é seu. Ele está, inclusive, esperando a sua chegada com o seu produto. Ele está insatisfeito com o produto alheio. Não tem, para mim não existe concorrência. Não existe concorrência. Eu era boleira e fazia parceria com outras boleiras. Não existe concorrência. Existe parceria, porque aquele cliente que é seu, ele é só seu. E ele está esperando você na próxima esquina ali da vida. Então, faz o seu movimento, ofereça valor na vida dos outros e seja reconhecida pelo valor que você gera. Só que você só vai conseguir fazer isso quando você reconhecer o seu real valor. Quando você saber quem você é na sua real identidade, como filha única e amada do Criador, prosperando, transbordando a abundância que já está dentro de você na vida do outro. A manifestação do dinheiro na sua vida é só uma consequência daquilo que você entrega. Tá bom? Comenta aqui embaixo para eu saber se gostou dessa live, curte e compartilha com uma empreendedora para ela saber que existe um caminho, um canal que a gente conversa sobre isso. Tá bom? Beijo grande no seu coração e a gente se vê qualquer hora.